Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer as melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. E antes de começarmos, quero dar-te as boas-vindas a uma nova temporada. Se estiveste por aqui nas temporadas anteriores, obrigado por continuares desse lado. E se este é o teu primeiro episódio, bem-vindo. Chegaste numa boa altura, porque esta temporada nasce de uma coisa que tenho observado cada vez mais, tanto nas sessões, como nas formações, como nos círculos de homens, como nas conversas de uma forma geral, que é as pessoas estão cansadas. Há pouco tempo, numa sessão, uma pessoa sentou-se à minha frente e disse-me uma frase que tenho ouvido cada vez mais. Ela disse: "Eu acho que está tudo bem." E logo a seguir começou a chorar. E não foi porque tivesse acontecido alguma coisa naquele dia, não foi porque estivesse a viver alguma crise, mas porque estava cansada. Estava muito cansada. E quando lhe perguntei porque é que estava assim tão cansada, ela respondeu: "Nem sei." E curiosamente esta resposta aparece-me cada vez mais. As pessoas estão cansadas sem saber exatamente porquê. Porque não é um cansaço físico, não é aquele cansaço que se resolve com uma boa noite de sono, é outra coisa. É um cansaço emocional. É um cansaço que vem, na minha opinião, de estar constantemente ligado, constantemente disponível, constantemente a gerir coisas. E a gerir trabalho, a gerir expectativas, a gerir relações, a gerir emoções, a gerir notificações. Na realidade, a gerir a imagem que mostramos aos outros também. E no meio disto tudo, ainda tenta parecer uma pessoa equilibrada. O que já é, por si só, um trabalho a tempo inteiro. Aliás, se formos honestos, uma das maiores competências da vida moderna é parecer que estamos bem. E há pessoas completamente esgotadas emocionalmente, mas com uma agenda impecável, com um perfil super organizado e, acima de tudo, com uma capacidade extraordinária de responder: "Está tudo ótimo." E isto faz-me pensar numa coisa. Talvez estejamos a confundir maturidade emocional com a capacidade de aguentar tudo. Porque acho que hoje existe quase um ideal invisível, que é a pessoa madura, a pessoa consciente, a pessoa equilibrada, a pessoa que comunica bem, a pessoa que não reage, a pessoa que faz meditação, a pessoa que tem limites saudáveis, a pessoa que bebe água suficiente. E sinceramente, só de ler esta lista já me deixou cansado. Porque nós somos seres humanos. E os seres humanos são contraditórios. Porque às vezes nós somos conscientes, mas outras vezes respondemos emocionalmente a uma mensagem que nem sequer foi enviada para nós. Às vezes falamos sobre inteligência emocional e depois ficamos 3 dias a pensar numa resposta do WhatsApp. E atenção, isto não significa que estamos a falhar. Significa que somos pessoas. Mas existe uma coisa diferente a acontecer hoje. Nunca tivemos tanto acesso a conhecimento sobre saúde mental. Nunca tivemos tantos livros, tantos podcasts, tantos especialistas, tantos conteúdos. E ao mesmo tempo, há cada vez mais pessoas emocionalmente exaustas. E porquê? Porque informação não é a mesma coisa que transformação. Saber não é viver. Aliás, há pessoas que sabem identificar todos os seus padrões, todos, sabem de onde vêm, sabem porque existem, sabem quando aparecem, sabem o nome do trauma, sabem o nome da ferida, sabem o nome do mecanismo, mas continuam cansadas. Porque conhecer o mapa não significa estar a caminhar. E talvez uma parte do problema esteja aí. Vivemos numa cultura que valoriza muito a consciência, mas nem sempre valoriza a presença. Nós pensamos sobre tudo, analisamos tudo, interpretamos tudo. Mas quando foi a última vez que estiveste simplesmente presente? Sem conteúdo, sem distração,
sem a necessidade de produzir alguma coisa. Porque hoje, até o descanso parece precisar de objetivos. Há pessoas que vão descansar para ficarem mais produtivas depois. Ou seja, nem o descanso escapou. E repara como é que isto é estranho. Estamos tão habituados a funcionar que já nem sabemos muito bem como parar. Pegamos no telemóvel sem pensar, abrimos aplicações sem motivo, consumimos informações que não pedimos, recebemos opiniões que não procuramos e depois perguntamos-nos por que estamos cansados. O cérebro humano nunca teve acesso a tanta coisa, mas também talvez nunca tenha tido tão pouco silêncio. E eu vejo isto constantemente nas sessões. Pessoas inteligentes, sensíveis, capazes, mas profundamente desligadas de si próprias. E não é porque não tenham respostas, mas porque já não se conseguem ouvir. Há demasiado ruído. E talvez seja por isso que tanta gente sente uma espécie de vazio estranho. Não é falta de informação, não faltam ferramentas, não faltam métodos. Falta espaço. E falta espaço, acima de tudo, para sentir, para pensar, espaço para não saber, espaço para simplesmente existir. Porque nem tudo precisa de ser otimizado. Nem tudo precisa de ser resolvido. Nem tudo precisa de se transformar num projeto de desenvolvimento pessoal. Às vezes estás só cansado. E não precisas de um novo curso, nem de uma nova rotina, nem de acordar às 5 da manhã. Precisas de parar. Mas parar o suficiente para perceber o que realmente está a acontecer dentro de ti. E por isso, talvez maturidade emocional não seja parecer sempre bem. Talvez seja conseguir admitir quando não estás. Sem culpa, sem vergonha, sem performance. Só verdade. E vou deixar-te 2 perguntas. Quanto do teu cansaço vem realmente da tua vida? E quanto vem da personagem que sentes que tens de manter? E a segunda pergunta é: e quando foi a última vez que estiveste verdadeiramente em silêncio? Sem fugir para mais um estímulo? Talvez não estejamos todos a falhar. Talvez estejamos apenas cansados de viver constantemente ligados ao mundo e profundamente desligados de nós. Obrigado por estares desse lado. Este foi o primeiro episódio da 3ª temporada do podcast Entre Perguntas. E se te sentiste visto ao ouvir isto, então provavelmente não és o único. Encontramos-nos no próximo episódio.